Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor DS Terror aqui. Cara, é o seguinte, eu recebi alguns pedidos de alunos, né? A respeito, eles questionavam, né? A mudança de gabarito preliminar para o gabarito definitivo. Então a banca FGV ela mudou o gabarito da PSERG investigador. Então eu vou projetar para você aqui a questão, vamos observar esse comando da questão, a justificativa da banca, a mudança de gabarito também, para a gente poder auxiliar você a pedir um novo recurso, a contestar esse gabarito definitivo, porque a banca deixou um tempo até dia 28, se eu não me engano, 28 ou 30, se eu não me engano, ela deixou um tempo ainda para o aluno contestar. Então, ainda no recurso administrativo, o aluno pode aprovar, né? Então, olha, ele realmente concorda com todo o gabarito definitivo, mas ele ainda pode contestar o gabarito definitivo como recurso administrativo ainda. Então, acho que vale a pena você contestar este daqui. A mudança de gabarito aqui, acho que cabe você contestar sim. Vamos lá então, olha só. Aqui é a prova, tá? Então aqui é o concurso para o cargo da PSERG, para o cargo de investigador policial da PSERG, beleza? Tranquilo. Então olha só, a questão foi a seguinte: investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida com a atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção. Produzir e colher, correto? Beleza, aí a questão pede o seguinte, olha, a substituição adequada, então a gente tem que sempre que observar o contexto para isso, né? Desses verbos pelos substantivos cognatos a eles correspondentes é. Então olha só, numa primeira passagem, quando você vê produzir, gera o substantivo abstrato produção. Concorda comigo? E ele pediu cognato. Você está lembrado do que é o cognato? Cognato é de mesma base, né? Mesma base, mesmo radical. Então é a chamada família etimológica, né? Então produzir gera o substantivo produção. Temos então a mesma base aqui, ó. Tudo bem? Show de bola. E colher? O terror. Colher, então eu sei que existe o substantivo colheita. Tá, ó, existe substantivo colheita. Então, colher, então existe substantivo colheita abstrato, beleza? Então, é o nome da ação de colher. Mas também existe o substantivo coleta. E a gente sabe que coleta tem mais a ver com coletar. Concorda comigo? Coleta, coletar, colher, colheitas. Ok. Só que a gente sabe também que colheita, a gente ouve muito dizer colheita voltada para o campo, né? Então, você vai colher frutos, concorda comigo? Você então tem uma produção agrícola e vai haver a colheita, não é? Que é toda aquela produção ali. A gente usa bastante, mas será que é somente para isso? Então, e a questão pede a mais adequada, correto? Então, o que acontece aqui? A gente já vê produção, então, é um substantivo abstrato, então acho que não há dúvida quanto a isso, né? Não cabe a ideia de produto, porque produto é um substantivo concreto, né? E nesse caso aqui é o ato de produzir, então não é o produto em si, mas é a ação de produzir, por isso que não cabe produto, cabendo então produção. Colhida, então, aí nós temos colhida que pode ser, ele tem uma relação também com o verbo colher, concorda comigo? Tem uma relação, mas concorda comigo que colhida tem algo do passado, né? Então aí você pode ter uma acolhida, né? Então não seria aqui no contexto, na ideia de colher elementos, então uma colhida de elementos, até soa estranho, fala a verdade. E aí, nós temos alternativas B e E. Até na época da prova, muita gente falou assim, poxa, mas tinha que ser alternativa B, mas não, pode ser também alternativa E, e fica naquela dúvida. A banca deixou como gabarito preliminar, alternativa E. Tudo bem? Porque ela entendeu, opa, colher, então, e a gente sabe muito bem, colher é o quê? Colheita, correto? Beleza. Aí a banca... Então houve contestação, mas espera aí, a contestação se dirigiu para a seguinte ideia, mas espera aí, colheita tem a ver com produção agrícola, aí a pessoa vai colher aquele vegetal, aquele fruto, aquilo que foi plantado. A gente sabe que existe esse sentido, mas será que só cabe esse? Será então que deveria ser coleta de elementos? Será que é obrigatório isso? E aí a banca
ela tinha colocado o gabarito alternativa E, o gabarito preliminar, e ela colocou como gabarito definitivo a alternativa B. Então, veja, com isso, ela eliminou a possibilidade de colheita, ser colheita de elementos. Então, para ela, então seria somente a colheita de produção. Só cabe esse sentido. E a gente corrobora isso com a resposta que a banca deu aos candidatos, né? Então, quem é o candidato desse concurso, então pode acessar diretamente lá, e aí vê lá a questão 4, então o gabarito foi alterado, e aí até me desculpa a imagem, tá, moçada, que isso aí foi um aluno que enviou pra gente. Então, olha só, o gabarito oficial foi alterado da opção E, como a gente vê aqui, que era colheita, para a opção B, de coleta. Tudo bem? Ok. Aí ela fala o seguinte, olha, na opção E, o termo colheita não é adequado semanticamente a elementos. Os substantivos, aí ela coloca um respaldo, olha, tanto o substantivo colheita quanto coleta são cognatos por pertencerem à mesma raiz. Então a banca entendeu sim, olha, colheita e coleta fazem parte da mesma raiz, tem a ver, ok? Show de bola. Mas neste contexto não cabe colheita, tendo que ser coleta. Aí, logicamente, não é o Décio Terror que vai falar com você. Quem vai falar para você é o pai dos dicionários, que é o dicionário Aurélio, né? Então, Aurélio que vai falar para você aqui agora. Vamos lá, então, observar se a banca realmente analisou isso profundamente. Então, a primeira coisa que eu quero observar com você aqui é o seguinte, olha. O substantivo colheita, tá? Eu coloquei para você aqui, tá? E esse substantivo colheita, ele é gerado do latim collecta. Tá vendo aí, ó? Por via popular, collecta. Então, o que significa colheita? É o ato de colher produtos agrícolas. Apanha. Então, vai apanhar ali o fruto, correto? Então, vai colher os produtos agrícolas. Esse é o sentido 1 dele. Por extensão, já que há uma colheita, né, de produtos agrícolas, por extensão, quando se fala a colheita, isto é, a safra, aí é o sentido 2, por extensão, significando então o conjunto dos produtos agrícolas de determinado período, isto é, safra. Ah, sim, tranquilo. Mas nós não podemos esquecer, né, de que não cabe apenas um sentido quando ele tem mais sentidos. Concorda comigo? Então, se ele tem o terceiro, o quarto sentido, a gente tem que chegar até os outros. E aí nós temos o sentido 3. Este é muito importante. Por quê? Ato ou efeito de colher, colhimento, recolhimento, arrecadação, isto é, coleta. Olha, colocou como sinônimo, colheita, está como sinônimo de coleta. Mas vem cá, não é coleta de produtos agrícolas aqui não, olha, colheita de contribuições. Então, não é simplesmente colheita de produtos agrícolas. Podemos também ter essa colheita, essa coleta de elementos, de contribuições, como acontece aqui. Concorda comigo? Olha o sentido 3. Ato ou efeito de colher. O verbo colher está aqui, olha. Colher elementos. É o ato ou efeito de colher. Concorda comigo? Ah, sim. Então aqui, ó. Cabendo colhimento, recolhimento, arrecadação, coleta. Então está no mesmo sentido de coleta. E ele colocou, o Aurélio colocou aqui o exemplo. Colheita de contribuições. Colheita de informações. Cabe ou não cabe? Pode ser menos usual, mas nós não podemos dizer que isso não é adequado. Porque nós temos isso aqui como na ferramenta que é o dicionário Aurélio. Concorda comigo? E aí, olha só, figurativamente aquilo que se colhe, recolhe, obtém. A colheita de glórias. Olha, a colheita de glórias. É colheita de produtos? Não. É colheita de safra? De produtos agrícolas? Não. É colheita de glórias. Cara, então não é o Décio Terror que está falando aqui, não. Você tem amparo no dicionário Aurélio, tá legal? Você tem amparo no dicionário Aurélio. Então, colheita é sinônimo. Vem do latim collecta, tá vendo aqui? E ele é sinônimo aqui no sentido 3, você pode usar isso no seu recurso, ele é sinônimo de coleta. É o ato de colher. Pronto, vem do verbo. Ok, tranquilo. E aí, eu peguei aqui, logicamente, o sentido de coleta também. Bom, então vamos lá. Peguei coleta, então tem três ramos aqui, né?
semânticos. Então eu peguei coleta, o primeiro coleta é uma trança de cabelo, usada pelos toureiros e tal, que vem do espanhol. Não é esse o sentido que a banca quis mostrar pra gente, mas o coleta 1. Aí nós temos o coleta 1. Veja bem aqui, ó, eu fui ao coleta 1. Ó. Então eu fui ao dicionário Aurélio, pesquisei coleta, beleza? Então o primeiro que vem lá de coleta vem do espanhol, né? E aí é trança de cabelo. Fora, isso não é o contexto que a gente quer. Mas como a gente tem mais, né, olha, mais origens, então nós vamos para o coleta 1. Qual que é o coleta 1? Aí o dicionário Aurélio fala assim, ó, verificar colheita número 3. O que é verificar colheita número 3? O sentido 1 de coleta, o sentido principal de coleta é, veja lá, leitor, o sentido de colheita número 3. Aí eu vou ao sentido de colheita número 3, está aqui, ó. Ato ou efeito de colher, colhimento, recolhimento, arrecadação, coleta. Então ele faz referência aqui, colheita e coletas têm o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, e a própria banca na justificativa falou que colheita e coleta apresentam a mesma base, o mesmo radical, né? Então são palavras cognatas, porque a própria banca admitiu, e a gente comprova isso para você aqui, olha. Por quê? Vamos lá, vamos limpar aqui a tela. E isso tudo é para você usar no seu recurso. Eu não vou montar um texto, porque aí todo mundo monta o mesmo texto e vai dar problema com a banca. Então cada um vai usando essas bases aqui. Então a primeira coisa que tem que mostrar para a banca e confirmar para ela é que coleta tem a mesma base do latim collecta, que significa, olha aqui, ó, colheita, cota, reunião. Tudo bem? Ó, significa colheita, olha aqui. E aí o sentido 1 aqui, ó, de coleta é qual? Verificar colheita número 3. Aí você vai à colheita número 3. Está aqui, ó. Olha só, a mesma origem, coleta do latim, está vendo só? Que é por via popular. Colheita. E o número 3 é o quê? É o mesmo sentido de coleta. Cara, tem a mesma origem, mesmo sentido. Ah, Terror, mas nós gostamos mais de usar colheita para produtos agrícolas. Tudo bem. Nós acabamos usando mais, mas isso não tira a possibilidade de usarmos colheita de elementos, colheita de informações, colheita de contribuições, colheita de glórias. Nós não podemos, de maneira alguma, tirar essa possibilidade. Então, o que acontece na realidade? Aí depois nós temos o coleta 2, que tem já uma outra ideia, tá? Não tem a mesma perspectiva desse, né? Aí nós temos o verbo colher, que aí eu fui para a origem dele, do latim colligere, tá? E aí eu acho que não tem muita necessidade para isso e tal, tá legal? Depois eu fui ao verbo coletar, que vem de coleta, tá legal? Mas isso já foi assim colocado na banca e tal. Beleza, então provamos aqui, tá? Que colheita e coleta apresentam a mesma base, tá? Então vem do mesmo radical. Isso a banca comprovou e a gente comprova aqui também no dicionário etimológico Nova Fronteira. Deixei aqui todas as fontes para vocês observarem aqui, qual é a editora, qual é a edição, tá legal? E lá nós vamos observar. Existe então o verbo colher, beleza? Olha, colher, o verbo colher, tá? E aí, o verbo colher, número 2 aqui, porque existe o substantivo colher, né? O número 1 é colher, substantivo, tá vendo? Olha. E aí a banca mostra pra gente colher número 2, que é o verbo, tá? Olha, é o verbo. Então, colher gera coleta, substantivo feminino, que tem o mesmo sentido de colheita. Cara, olha aqui, olha. O dicionário etimológico de Antônio Geraldo da Cunha fala pra gente que coleta é um substantivo que tem o sentido de colheita. Tem como a gente agora contestar? Tem como a gente agora falar que não é a mesma coisa? Cara, é a mesma coisa. Se a gente usa mais ou menos, a banca não pode pensar somente naquilo que a gente usa mais ou menos, mas naquilo que é a possibilidade. Concorda comigo? Beleza, então esse dicionário etimológico, ele comprova pra gente. Então, a banca, ela escolheu não usar colheita, mas usar somente coleta. Isso vai contra, olha, coleta ou colheita de elementos. Está vendo só?
Então, tanto o dicionário etimológico coloca pra gente que eles são sinônimos, quanto o dicionário Aurélio mostra pra gente que eles são sinônimos. Que eles são sinônimos. Está vendo aqui? Isso tem que participar, tem que estar dentro do seu texto de recurso. Tá legal? Para quê, cara? Para você pedir, não que a banca mantenha a alternativa E, tá? Não que a banca mantenha a alternativa E, mas que ela anule a questão. Porque porque você não pode ser contrário ao que o dicionário Aurélio, o dicionário etimológico também colocou pra gente. Então, ambos cabem, mesmo que a banca entenda o mais adequado. Não é o mais adequado, ela colocou adequado. Então, tanto coleta quanto colheita cabem porque nós temos fundamentos gramaticais. Nós temos aqui fundamentos linguísticos para comprovação. Então, ambos estão corretos de acordo com o Aurélio, de acordo com o dicionário etimológico. Tem que colocar essa base, essa fundamentação. E mostrar para ele, é certo que, né, é possível que o substantivo coleta seja admitido nessa parte de coleta de contribuições, assim se assado, ok. Mas colheita não é usado somente para a colheita de produtos agrícolas, né? Mas também para demais elementos. E aí você pode colocar exatamente como o Aurélio colocou lá. Inclusive os exemplos dele. Faça um print da tela, depois digita direitinho ali, faça um texto legal e remete à banca. Show de bola? Você tem um prazo ainda para isso. Tome cuidado para mandar logo isso aí para frente. Tá legal? Então, com base nisso, peça a anulação. Porque coleta e colheita nesse sentido, neste contexto, são sinônimos. E não é o Décio Terror que está falando, não. Quem está falando isso é o Titio Aurélio e também o dicionário etimológico. Tudo bem, moçada? Espero ter ajudado vocês. Se gostaram da dica, cara, dê aí o like, tá legal? É muito importante que vocês deem o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas ainda, tá legal? E outra coisa, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante ter a sua presença aqui. A gente sempre passa dicas para vocês, a gente sempre faz várias aulas para vocês aqui também, tá? Sempre aulas gratuitas para vocês. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que a gente vem fazendo por aí, entre no meu site www.professordesterror.com.br, beleza? Grande abraço para você, vejo você no meu site, nas nossas transmissões, e no meu Instagram, @desterror. Valeu, moçada!